Amados irmãos, a pregação nesta noite vai expor a doutrina que nós confessamos no Dia do Senhor de número 17 do Catecismo de Heidelberg, que trata sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Faremos a leitura bíblica, então, na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 1, e leremos dos versículos 1 a 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Agora vamos ler a nossa confissão, Dia do Senhor de número 17, do Catecismo de Heidelberg. Trata sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A pergunta 45, como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Resposta, primeiro pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Agora, vamos voltar a 1 Pedro, capítulo 1, especificamente ao texto da pregação. Capítulo 1, versículos 3 a 5, esse é o texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aí a leitura da palavra do Senhor, nós vamos dirigir ao Senhor a nossa oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai,
Deus grande e temível, Deus santo e justo, Deus misericordioso e amoroso, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvar o teu nome e agora de ouvir a pregação da tua palavra. Queira o Senhor nos falar por meio da pregação. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele que fala, para que ele fale fielmente e nos ajude a todos nós, Senhor, a prestarmos atenção, a ouvirmos atentamente com um coração sincero, desejosos de que a verdade habite em nosso coração e nossa vida seja moldada conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Concede, pois, estas coisas, aumentando a nossa fé e nos dando alegria que experimentam aqueles que estão em tua presença. Nós oramos assim, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, talvez você já tenha visto a seguinte cena. Um homem chega em casa após um dia duro de trabalho. Ele reúne sua família porque ele tem uma novidade para contar à sua família. Ele diz: olha, a empresa onde eu trabalho me promoveu. Eu agora assumi uma nova posição. Então a esposa e os filhos começam a festejar essa nova posição. Por quê? A promoção é para o homem. Foi ele quem estudou, se mostrou diligente, mostrou dedicação em seu serviço, integridade. A empresa, então, lhe promoveu. Se a promoção é para ele, por que a esposa e os filhos comemoram? E a resposta é óbvia, porque eles estão ligados a este homem de tal maneira que eles sabem que aquilo que ele conquistou vai redundar em benefício para a família inteira, por causa da relação que existe entre eles. Essa é também assim quando nós estamos pensando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele realizou, a obra da nossa salvação, ela redunda em benefícios para aqueles que estão unidos a ele. Portanto, quando nós confessamos no credo apostólico, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, nós estamos não só reconhecendo o que Jesus fez, mas reconhecendo de fato o que ele fez por nós, para o nosso benefícios. Estamos reconhecendo que nós somos favorecidos com o fruto do seu trabalho. E o mesmo também se dá quando nós pensamos na sua ressurreição. É por isso que, ao tratar deste artigo, ressuscitou ao terceiro dia, que nós confessamos no credo apostólico, o Catecismo de Heidelberg procura destacar como é que nós somos favorecidos com a ressurreição de Cristo. O Catecismo não vai na direção de dizer palavras difíceis ou considerações teológicas e assuntos complexos. Mas a pergunta é simples: como você é favorecido com a ressurreição de Cristo? Em outras palavras, o nosso catecismo procura mostrar quais são as consequências da ressurreição de Cristo para aqueles que estão unidos a Cristo. É sobre isso também que o texto que nós acabamos de ler, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, trata. E como vocês podem notar, esse é o começo da carta do apóstolo Pedro. Nos versículos 1 e 2 temos a saudação. Depois, no versículo 3 até o versículo 12, temos aquilo que nós chamamos de ações de graças.
um elemento muito comum nas cartas do Novo Testamento. Mas como que Pedro começa essa ação de graças? Ele começa louvando a Deus pela salvação. Veja o que ele diz no versículo de número 3. Bendito o Deus. Essa é a expressão que ele começa a louvar a Deus. Então essa é uma expressão muito comum nas bênçãos que os judeus pronunciavam. Você pode encontrá-la, por exemplo, no Salmo de número 41, versículo 13. Mas quem é este Deus? Ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro inclui a si mesmo e aos destinatários da carta, e de fato todos os cristãos, naquilo que ele vem a dizer a seguir. E é inevitável que, lendo essas palavras, lembremos daquilo que nós confessamos. Observe os termos que brotam desse versículo. E pense nas palavras do credo apostólico. Vejam o que ele diz. Pai, Senhor, Jesus, Cristo. E é exatamente o significado desses termos que usamos para confessar a nossa fé, que nós vimos nos últimos domingos, desde o dia do Senhor de número 9. Isso mostra que o credo apostólico e mesmo o nosso catecismo, o catecismo de Heidelberg, estão apenas ecoando o ensino das Escrituras. Então sabemos que por trás da expressão Pai de nosso Senhor Jesus Cristo há muito significado. Mas nesse contexto, essa expressão está relacionando o Deus que merece ser louvado, bendito seja o Deus, está relacionando o Deus que merece ser louvado com os leitores da carta, cristãos do primeiro século, que, como vimos nessa manhã, também estavam espalhados por diversas regiões, os crentes da dispersão, mas nesse caso não apenas judeus, mas judeus e gentios. Essas pessoas estavam sofrendo por perseguição, estavam debaixo da oposição do mundo, vivendo dias difíceis. E o que liga essas pessoas, judeus e gentios, crentes sob perseguição, que faz com que elas estejam juntas, o Senhor Jesus Cristo. Então Pedro está lembrando àqueles irmãos: Deus merece ser louvado pela vossa salvação, porque a salvação que vocês obtiveram mediante a fé em Jesus Cristo é uma obra de Deus. É porque a salvação é uma obra de Deus que Pedro, ao adentrar nesse assunto, começa: bendito, louvado seja Deus. Ele está louvando a Deus, porque o assunto que ele vai tratar, a salvação, é uma obra de Deus. E para que, ao tratar sobre este assunto da salvação, ninguém encha o seu coração de orgulho, Pedro lembra que essa salvação não é recebida por causa de algo que nós fizemos. Mas ele diz claramente, segundo a sua muita misericórdia. Ele está nos lembrando, nós somos salvos porque Deus é rico em misericórdia. Ele é grande. Isso quer dizer que Deus nos viu em nossa miséria, porque isso é a ideia da palavra misericórdia. Deus nos viu em nossa miséria espiritual, Ele se compadeceu de nós e Ele nos salvou. E é sobre essa salvação que nasce, que procede da misericórdia de Deus, que Pedro está falando aqui em nosso texto. Mas vamos notar que ele apresenta aspectos passados, presentes e futuros dessa salvação. Qual a primeira coisa que ele nos diz sobre essa salvação? Ele nos diz, ele nos regenerou. Isso é a primeira coisa, que é a primeira bênção da salvação. Ele nos regenerou. Se você é uma pessoa salva, isso não é uma coisa que você vai experimentar. Isso é uma coisa que já aconteceu em sua vida. É passado. E agora, no presente, você está vivendo o que você já recebeu no passado.
mas há algo que nós esperamos. Por isso Pedro disse: temos uma viva esperança. Nós vamos receber uma herança, vamos desfrutar plenamente a salvação para revelar-se no último tempo. Então, se olhamos para essa salvação no futuro, do futuro para o passado, podemos nos perguntar: como é que nós podemos ter certeza que vamos desfrutar a salvação preparada para revelar-se no último tempo? Porque nós temos a certeza de que receberemos a herança. Como podemos ter essa certeza? Porque por que razão temos uma esperança viva? E de novo, precisamos reconhecer que a razão para tudo isso não está em algo que nós tenhamos feito ou algo em nós mesmos. Mas, novamente, a resposta se encontra na ação soberana e misericordiosa de Deus a nosso favor. O que Ele fez que gera essa esperança? O que Ele fez que nos dá uma esperança viva de que nós de fato receberemos uma herança e que estaremos desfrutando plenamente da salvação? Qual é a ação de Deus que enche-nos de esperança? E aqui está: Ele nos regenerou. Nós fomos gerados novamente. Quer dizer que nós recebemos uma vida nova. Pelas Escrituras nós sabemos que isso foi necessário. Porque em relação às questões espirituais, a descrição da Escritura que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, a menos que Deus agisse para nos tirar desta condição, nós continuaríamos mortos. O morto é alguém que não pode fazer nada a respeito de sua condição. Não há nada que o morto possa pensar, agir, falar ou qualquer reação. A regeneração, portanto, é uma obra de Deus. Não é que o homem regenera a si mesmo, mas que Deus regenera o homem. Por isso, quando a Escritura fala da regeneração, em João capítulo 1, versículo 13, se refere aos regenerados como aqueles nascidos de Deus, para enfatizar que esta é uma obra de Deus. Portanto, assim como uma criança não decide em nada sobre o seu nascimento. Será que vocês decidiram alguma coisa? Será que as crianças olharam: olha, que camarada legal ali, aquele rapaz ali forte, tão grande, acho que o nome dele é Gustavo, eu gostaria de ser filho dele. Pronto, um monte de filhos para o nosso irmão Gustavo. Não decidiram sobre esse assunto. O nascimento é passivo. Assim é com o pecador morto espiritualmente diante de Deus. O novo nascimento, aqui chamado de regeneração, porque é gerado novamente, é uma obra de Deus da qual nós não temos nada com que contribuir. Mas notem, o Espírito Santo vincula a nossa regeneração com a ressurreição de Jesus Cristo. Veja de novo versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, se perguntamos, como o Catecismo faz, como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo, a resposta do nosso texto é: pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Isto é outra linguagem para falar de regeneração. É a mesma coisa. O Catecismo está explicando, a Bíblia está ensinando. E uma vez que os aspectos passados, presentes e futuros da nossa salvação estão ligados, nós podemos dizer que aquilo que Deus fez,
que Ele está fazendo, que Ele fará em relação à nossa salvação, tem relação com a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Ele conquistou a perfeita justiça para nós na cruz. Mas não termina aí. A Bíblia diz que Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, para que assim nós pudéssemos participar da justiça e de todas as demais bênçãos que para nós Ele conquistou. Ele mesmo conquistou tudo isso com sua morte. Ele mesmo nos dá essas coisas, porque Ele ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício dele em nosso lugar e que nós recebemos nele todas as bênçãos pelas quais ele trabalhou. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está mostrando que nós estamos unidos a Cristo de tal maneira que nós somos favorecidos com a sua ressurreição dentre os mortos. Assim como Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, no caso dele, uma ressurreição física, pelo poder de Deus, também nós fomos trazidos da morte espiritual para a vida em Cristo, nós fomos regenerados. A implicação disso, conforme se pode ler em Romanos 6, é que havendo Cristo ressuscitado, não pode mais morrer. Também os que verdadeiramente são regenerados em Cristo não podem mais morrer espiritualmente. Então, amados irmãos, Deus nos regenerou pela sua muita misericórdia e agora nós temos uma nova vida. Esta vida tem uma fonte. A fonte dessa vida é Cristo. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Porque Ele vive, nós vivemos. Então pense sobre isso. A nossa vida está atrelada à vida de Cristo. Ele vive e nós vivemos nele. Como Ele não pode morrer, nós também não podemos mais morrer espiritualmente. A nossa situação de escravidão ao pecado, como diz Romanos 6, foi rompida. Morremos para o pecado. Revivemos para Deus. E ainda que nós tenhamos uma luta contra o pecado até o fim, nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Houve uma mudança. Podemos lutar e até podemos vencer o pecado pela graça de Deus. Mas isso não diz respeito somente ao presente, refere-se também ao futuro. O Espírito Santo nos lembra aqui que por causa da ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados para uma viva esperança. E mais, temos a expectativa de receber uma herança. Ao que se refere então essa viva esperança e esta herança mencionada pelo apóstolo? Isso são expressões para falar da conclusão da nossa salvação, a qual Pedro menciona no versículo 5, ele diz, salvação preparada para revelar-se no último tempo. Note que essa salvação já está preparada, é algo certo, está consumada, é nossa, mas nós só receberemos a conclusão da nossa salvação no último tempo, isto é, quando Jesus Cristo voltar. Então, essa salvação preparada é chamada aqui de herança no versículo 4. Uma herança é aquilo que nós recebemos quando alguém ligado a nós morre e deixa um testamento. Mas aqui, a herança que nos é prometida porque Cristo morreu e ressuscitou. Esta herança refere-se a todas as bênçãos da salvação futura, as bênçãos do novo céu e da nova terra. E em contraste com essa herança que nós podemos receber na terra quando um parente morre, em contraste a isso, a herança final, a herança da salvação,
é descrita aqui em termos para mostrar que nada pode destruí-la. Ela é incorruptível. Ou seja, essa herança não está sujeita à morte, não está sujeita à destruição. Ela é sem mácula, ela não possui nenhuma corrupção, ela não é poluída por nada. E mais, ela é imarcessível. Quer dizer que ela não pode se apagar, ela não pode murchar. Ela está reservada para nós no céu. Então não há nada que possa destruí-la. Não há nada que possa atingi-la. Não há nada que possa corrompê-la ou roubá-la. Ela está reservada no céu, ela está guardada. É o próprio Deus quem guarda essas bênçãos para nos dar no final. E meus amados irmãos, portanto, não há uma segurança maior do que esta. E para que nós não pensemos que essas bênçãos da salvação estão seguras, mas que nós mesmos, que estamos vivendo aqui na terra, nesse mundo corrompido, podemos não alcançar essas coisas. O Espírito Santo também nos diz aqui: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Se você crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se você está unido a Cristo, se você foi regenerado por Deus, aqui está a promessa do Evangelho. Deus não só guarda uma herança no céu para você, como guarda você na terra. Deus guarda você. Esse verbo aqui usado pelo apóstolo Pedro, guardados, o texto grego ele tem um sentido militar. Tem ideia de proteger alguém do perigo, ou não deixar que alguém escape, alguém que fica sob vigilância militar. Então veja, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você está em Cristo Jesus, nunca nada poderá separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a pergunta surge: se essa é a promessa, isso não poderia levar alguém a querer viver no pecado, imaginando que, já que a salvação é uma coisa garantida pela graça de Deus, então a pessoa poderia imaginar: bom, então se eu vou ser salvo de qualquer forma, se Deus vai me preservar de qualquer forma, então eu posso viver no pecado. E o que respondemos a isso dizendo que não, porque nós recebemos uma nova vida em Cristo. E nessa nova vida que recebemos, nós deixamos os feitos do velho homem para trás e nos revestimos dos feitos do novo homem. A regeneração é uma mudança interior. Nascemos novamente para Deus. Morremos para o pecado. Lembram do homem que foi promovido, que eu mencionei no início da pregação? Ele pode dar a notícia para a sua família da promoção. Ele pode alegrar sua família que está festejando porque vai ser favorecida. E poucas horas depois, esse homem pode perder o seu emprego. Ele pode ficar doente, incapacitado, até mesmo morrer. De forma que a alegria da família pode se converter rapidamente em tristeza. Ou ele mesmo, o homem, pode perder toda a sua família de uma só vez. Mas nós estamos unidos a Cristo. Temos uma herança que nunca sofrerá dano. Temos um Senhor que permanece vivo pelos séculos dos séculos. Temos uma vida que nunca morrerá. O que podemos dizer diante dessas coisas? Podemos dizer as mesmas palavras do apóstolo Pedro: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, percebemos, temos muitos motivos para adorar a Deus.
Ele nos alcançou com sua misericórdia. Ele nos uniu a Cristo de forma indissolúvel. Tão certo como Ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos para sempre, assim também Ele nos deu uma nova vida para sempre. Então, olhando para o nosso redor, olhando para as coisas que existem nesse mundo, a miséria deste mundo, a corrupção, a violência, a imoralidade, olhando para as nossas próprias fraquezas, para os nossos tropeços. Será que essa semana você tropeçou? Houve pecados pelos quais você se entristeceu? E você disse, poxa, que tipo de cristão eu sou? Tão fraco, tão inconstante. Olhando para tudo isso, mesmo à luz de tudo isso, do mundo em que vivemos, das nossas fraquezas e tropeços, ainda podemos ter segurança de que um dia o Deus que começou a boa obra em nós a concluirá. E mesmo se nós morrermos fisicamente, sabemos, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição final para a glória eterna. Se estamos em Cristo, é certo que um dia receberemos a nossa herança, para a qual nós não contribuímos com coisa alguma. E naquele dia, meus amados irmãos, naquele dia, nós seremos transformados plenamente, completamente. E então, a nossa salvação chegará ao seu ápice, à sua conclusão definitiva. E nunca mais nós iremos nos ferir com palavras. Nunca mais nós iremos buscar o nosso próprio interesse. Nunca mais nós nos prostraremos diante de ídolos falsos. Nunca mais pecaremos contra a santidade de Deus. A herança guardada nos céus nos será dada, não pelas mãos de um advogado, mas pelas mãos daquele que a conquistou para nós. Aquele que morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia. Aquele que vive pelos séculos dos séculos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvemos o Senhor, porque temos, por causa da ressurreição de Cristo, uma esperança viva e verdadeira, uma herança incorruptível que Deus reserva para nós, e temos o próprio Espírito Santo nos preservando enquanto aguardamos esse dia. Então digamos todos em nosso coração, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.